Há dias em que tudo parece mais pesado. Os pensamentos se embaralham, o corpo sente o cansaço, e o coração parece perder o ritmo do mundo. Momentos assim chegam para todos nós, sem aviso, sem permissão. Às vezes vem na forma de uma perda, de uma palavra dura, de um silêncio que dói mais que o barulho. E nesses momentos, é fácil acreditar que a dor é o fim do caminho. Mas o budismo nos ensina algo profundamente diferente. A dor não é o fim, é a porta. Quando sofremos, a mente tenta fugir, quer encontrar distrações, explicações, culpados. Mas quanto mais corremos da dor, mais ela corre atrás de nós. E há um instante, breve, quase imperceptível, em que podemos parar e simplesmente olhar. É ali, nesse pequeno instante de presença, que nasce a força verdadeira. O Buda dizia que o sofrimento é inevitável, mas permanecer nele é uma escolha que nasce da ignorância. Ignorância não no sentido de falta de inteligência, mas de falta de consciência. Porque quando compreendemos o que está acontecendo dentro de nós, o sofrimento começa a se dissolver. Imagine uma montanha. No topo, o vento é forte, o frio é intenso, mas é também onde a visão é mais ampla. O sofrimento, às vezes, é essa subida árdua. Ele nos tira o fôlego, faz as pernas tremerem, mas também nos leva a um ponto mais alto de clareza. O primeiro passo, então, não é lutar. É silenciar por dentro. É sentar-se com a dor, mesmo que ela arda, e dizer: eu vejo você. Eu reconheço você. No budismo, essa atitude é chamada de atenção plena. Ela não tenta mudar o que está acontecendo, apenas observa. Como o lago que reflete o céu sem esforço, mesmo quando o céu está nublado. Essa é a força da mente desperta. Ela não reage, ela compreende. Em meio ao caos, há sempre um espaço de silêncio. Um ponto em que nada te afeta, porque você observa, e não se mistura. Esse é o núcleo da sabedoria budista, o espaço onde nasce a serenidade. Quando Buda alcançou a iluminação, ele não o fez fugindo da dor, mas sentando-se sob a árvore, observando tudo o que surgia. Medo, dúvida, raiva, lembranças. Ele apenas respirava e via. E foi nesse ato simples e silencioso que encontrou a liberdade. Nós aprendemos desde cedo que ser forte é resistir. Mas o budismo mostra que ser forte é compreender. A resistência cria tensão, e a tensão gera mais dor. A compreensão cria espaço, e o espaço liberta. Quando você entende isso, percebe que a dor não é inimiga. Ela é uma mensageira. Ela chega para mostrar que há algo pedindo atenção, um ponto dentro de você que precisa ser visto. E quando você olha, com gentileza, ela começa a se desfazer. Talvez hoje, nesse momento, exista algo em você que dói. Algo que parece grande demais para suportar. Respire. Não tente empurrar isso embora. Apenas observe. Veja a sensação no corpo, o nó na garganta, o peso no peito. Eles não são o inimigo, são o convite. O sofrimento, quando compreendido, se transforma em sabedoria. E é por isso que o budismo não busca eliminar a dor, mas iluminá-la. Porque toda dor que é iluminada pela consciência se torna caminho. Se você olhar com calma, vai perceber. A dor é movimento. Ela vem e vai, como as ondas. Mas há algo em você que permanece, o observador silencioso, a consciência que vê tudo acontecer. É esse espaço que o Buda chamou de paz inabalável. Então, antes de seguir para as práticas, permita-se sentir esse silêncio. Não o silêncio que vem da ausência de som, mas o que vem da aceitação. Esse é o primeiro portal da força interior. Você não precisa se apressar para sair da dor. Apenas aprenda a permanecer presente dentro dela. Porque é exatamente ali, no centro do desconforto, que começa o florescimento da serenidade. No budismo, há uma frase antiga: quando o coração compreende, a dor se transforma em compaixão. Esse é o ponto de partida da nossa jornada de hoje. A força não está em resistir ao sofrimento, mas em caminhar com ele, em compreender suas raízes, e permitir que ele revele a sabedoria que estava escondida por trás da dor. E é isso que vamos fazer a partir de agora. A partir desse silêncio,
Vamos aprender 4 práticas que nascem da sabedoria budista e que têm o poder de transformar dor em consciência, peso em leveza e fragilidade em força verdadeira. Respira. Sente o ar entrando, o corpo se abrindo, a mente se aquietando. Estamos prontos para dar o primeiro passo. Essas práticas que o budismo nos oferece não são teorias, são caminhos vivos. São atitudes simples, mas profundas, que podemos aplicar em qualquer momento de dor, incerteza ou confusão. A primeira delas é a base de todas as outras. Prática 1. Observar o sofrimento sem se fundir a ele. No momento em que a dor chega, a mente tenta se identificar com ela. Você pensa, eu sou essa tristeza, eu sou essa ansiedade, eu sou essa perda. Mas o ensinamento budista é claro, você não é o que sente. Você é quem observa. O sofrimento só te domina quando você se esquece de que pode observar. Quando você se funde com ele, ele se torna o todo da sua experiência. Mas quando você observa, algo muda. A dor ainda está ali, mas há também um espaço em volta dela. Um espaço de consciência, silencioso, neutro, vasto. E esse espaço é onde mora sua força. No Satipatthana Sutta, um dos textos mais profundos do Buda, ele ensina a prática da atenção plena sobre o corpo, as sensações e os estados mentais. Ele diz: observe a dor apenas como dor. Não diga minha dor. Observe a tristeza apenas como tristeza. Não diga minha tristeza. Ponto. Essa simples mudança, do minha para o a, abre um abismo entre o sofrimento e o ser. A dor continua existindo, mas ela deixa de ser você. É como estar dentro de uma tempestade, mas sentado sob um abrigo seguro. Você escuta o trovão, vê a chuva, sente o vento, mas não é mais arrastado por eles. A observação consciente é esse abrigo. Ela não apaga a dor, mas impede que ela te destrua. Então, da próxima vez que algo te ferir, experimente isso. Pare, respire e observe. Diga a si mesmo: há tristeza em mim. Há raiva em mim. Há medo em mim. Mas perceba, você não é isso. Você é quem vê. E o que é visto, não é você. Essa prática não é apenas filosófica, é libertadora. Porque quando você se lembra de que é o observador, o sofrimento perde poder. Ele ainda pode te tocar, mas não mais te possuir. E é nesse instante que o segundo ensinamento começa a florescer, como uma flor que nasce do chão úmido da aceitação. Prática 2. Aceitar o que é, sem julgar. O segundo passo é aceitar o que está acontecendo, sem resistência. Não é resignação, é sabedoria. É reconhecer que há algo presente agora, e que lutar contra isso só cria mais dor. O Buda dizia que há 2 tipos de sofrimento. O primeiro é o inevitável, o que faz parte da vida, o envelhecimento, a perda, a mudança. O segundo é o sofrimento que nós criamos ao resistir ao primeiro. A resistência é como tentar segurar o rio com as mãos. Você se cansa, se frustra, e ainda assim o rio continua fluindo. Aceitar é abrir as mãos e permitir que a água passe. Você não perde nada, apenas para de lutar contra o inevitável. Aceitar o que é, sem julgar, é um gesto de profunda inteligência espiritual. Porque o julgamento nasce da mente que compara, mede, critica. E a mente que julga se distancia da realidade. O Buda ensinava: não há nada a acrescentar, nem nada a tirar. A realidade é o que é. Quando você aceita algo plenamente, uma dor, uma perda, um erro, ele deixa de ser um inimigo. Você começa a ver o que está por trás da aparência. A dor se torna mestra, o fracasso se torna aprendizado, a perda se torna transformação. Aceitar não é passividade, é presença. É dizer: sim, isso está acontecendo. E a partir desse sim, surge a clareza sobre o que fazer. Observe como, em momentos de conflito, o impulso é sempre reagir. Mas a prática budista propõe o oposto: parar, respirar e permitir que o momento exista. Sem rotular como bom ou ruim, justo ou injusto. Apenas ver. É como olhar para uma árvore durante a tempestade. Você não diz que o vento está errado,
ou que as folhas estão se movendo demais. Você apenas observa o movimento natural da vida. O sofrimento começa a se dissolver quando você faz isso consigo mesmo. Quando você olha para dentro e diz: agora há medo. Agora há raiva. Agora há confusão. E, ao invés de brigar com o que sente, você apenas permanece. Essa aceitação é o primeiro gesto de amor verdadeiro, o amor que começa em você. O amor que não tenta corrigir o momento, mas compreendê-lo. Porque quando aceitamos o que é, criamos espaço para o que pode ser. A vida volta a se mover. A energia flui. A dor se torna parte do aprendizado. Respira. Sente o corpo. Deixa que essas palavras te encontrem por dentro. Não há pressa. Não há exigência. Só presença. Essas duas práticas, observar sem se fundir e aceitar sem julgar, são os primeiros pilares da força interior. Elas criam um solo firme sobre o qual as próximas práticas podem florescer. Porque quando você aprende a observar e aceitar, o sofrimento perde sua forma sólida. Ele se torna energia em movimento, ensinamento em transformação. E então, surge o terceiro passo. Um passo que traz luz ao coração e estabilidade à mente. A prática que transforma a dor em compaixão e turbulência em equilíbrio. Respira. Sente o ar preenchendo teu peito, tocando o espaço do coração. Há um silêncio nascendo aí dentro. Um silêncio que acolhe o que antes te feriu. As duas primeiras práticas nos ensinam a observar e aceitar, mas a terceira nos ensina algo ainda mais elevado: transformar. Transformar a dor em compaixão consciente. Prática 3. Transformar a dor em compaixão consciente. O budismo ensina que toda dor, quando compreendida, se torna sabedoria. E toda sabedoria, quando compartilhada, se torna compaixão. Quando você sofre e ainda assim consegue olhar para o outro com ternura, é sinal de que algo despertou em você. Algo maior que o ego, maior que a ferida. O Buda dizia: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E a compaixão é a ponte que nos liberta. A compaixão consciente não é pena, nem autoabandono. É o reconhecimento de que todos nós, em algum nível, sofremos. E de que, na essência, todos buscamos o mesmo: paz. Quando você entende isso, o coração se abre. Você começa a ver o outro não como inimigo, mas como alguém também perdido no próprio medo, na própria confusão. E então, a raiva se dissolve. O ressentimento perde força. Porque não há espaço para o ódio onde há compreensão. Imagine por um momento alguém que te feriu. Respira. Visualize essa pessoa à sua frente. Não para reviver a dor, mas para enxergar além dela. Por trás da ação errada, há sempre ignorância ou medo. Por trás da agressividade, há sempre um coração em desespero. O Buda via isso claramente. Ele via que ninguém é mau por natureza. As pessoas agem sob o peso da inconsciência. E quando você vê isso, nasce a compaixão. Não como fraqueza, mas como força. Porque compaixão é não permitir que a dor do outro crie mais dor dentro de você. É dizer: eu vejo sua confusão, mas escolho permanecer em paz. Isso é libertação. A compaixão consciente também se volta para si mesmo. Muitas vezes, somos duros conosco. Cobramos, culpamos, exigimos perfeição. Mas o caminho budista é o caminho do meio, equilíbrio entre responsabilidade e ternura. O Buda dizia: você mesmo, tanto quanto qualquer pessoa neste universo, merece o seu amor e a sua afeição. Então, respira e se perdoa. Perdoa por não ter sabido, por ter caído, por ter se confundido. Cada erro foi um mestre disfarçado. Cada dor foi uma semente de sabedoria. A força verdadeira não nasce da dureza, nasce da compaixão. O coração que compreende é o coração que se liberta. E é justamente nesse coração calmo e desperto que nasce a quarta prática. Uma prática simples, mas poderosa. A arte de ancorar-se no presente e no corpo. Prática 4. Ancorar-se no presente e no corpo. Quando a mente está dominada pela dor,
ela corre para o passado ou se projeta no futuro. Ela busca causas, tenta prever resultados, se perde em suposições. Mas o presente, o agora, é o único lugar onde a vida é real. Por isso, o budismo ensina: volte sempre para o corpo, pois o corpo nunca mente sobre o presente. Quando a mente estiver confusa, volte a sentir o corpo. Sinta o ar tocando as narinas, o peso dos pés no chão, o contato das mãos. A mente pode se perder, mas o corpo sempre está aqui. O monge Thich Nhat Hanh dizia: inspirando, eu sei que estou inspirando. Expirando, eu sei que estou expirando. Esse é o retorno mais simples e mais sagrado. Em meio a qualquer tempestade, volte à respiração. Ela é tua âncora, teu porto seguro. A prática é essa. Quando a ansiedade vier, respira fundo. Quando a tristeza apertar, sinta o corpo. Quando a confusão crescer, volte ao agora. Cada vez que você faz isso, o sofrimento perde força, porque ele só existe quando a mente se desconecta do presente. O presente é o único lugar onde o sofrimento pode se dissolver, e o corpo é o templo onde isso acontece. Ao respirar conscientemente, você volta para casa. A mente se alinha, o coração se estabiliza, e a força retorna. Observe como tudo muda quando você se âncora. As preocupações que pareciam gigantes perdem tamanho. Os medos que pareciam eternos começam a se esvaziar. O agora é simples. E na simplicidade do agora, há poder. Essas 4 práticas, observar, aceitar, compadecer-se e ancorar, são como os 4 pilares de um templo interior. Elas sustentam a mente quando tudo parece desabar. Elas lembram que a força não é ausência de dor, é presença dentro dela. O Buda dizia: assim como o lótus cresce no pântano, a sabedoria floresce no meio da dor. E é exatamente isso que essas práticas nos ensinam: a crescer mesmo em meio à lama, a florescer mesmo em meio à escuridão. Respira. Sente o ar entrando e saindo com calma. Agora que caminhamos juntos por estas 4 práticas, deixa que cada palavra se acomode dentro de ti como uma semente no solo. O aprendizado verdadeiro não é o que se entende com a mente, mas o que floresce no silêncio do coração. O sofrimento faz parte da jornada humana, mas ele nunca foi o destino. Ele é apenas a ponte que atravessamos para compreender a nós mesmos. E é nessa travessia que descobrimos algo profundo. A dor não veio para quebrar você, veio para revelar o que já é forte dentro de você. Cada vez que a vida te sacudiu, ela te ensinou a olhar para dentro. Cada vez que uma situação te desequilibrou, ela apontou para o lugar onde ainda há apego. E cada vez que você respirou fundo e permaneceu, mesmo com o coração apertado, você cresceu um pouco mais. O Buda dizia: assim como uma vela não brilha sem fogo, o ser humano não encontra sua sabedoria sem provação. E é exatamente isso que essas práticas nos lembram. A dor é o fogo, mas a consciência é o ouro que nasce depois da chama. A primeira prática, observar sem julgar, te deu o olhar sereno, aquele que vê sem reagir. A segunda, aceitar sem resistência, te ensinou a abrir espaço para o que é, mesmo quando dói. A terceira, transformar a dor em compaixão, te mostrou que até a ferida pode se tornar luz quando acolhida. E a quarta, ancorar-se no presente, te devolveu o chão, o corpo e a paz de simplesmente existir. Essas 4 práticas formam um ciclo de cura, um movimento que começa na mente e termina no coração. Porque no fim, não é o mundo que precisa mudar para que você tenha paz, é a tua forma de estar no mundo. A verdadeira força não está em resistir ao que acontece, mas em permanecer consciente enquanto tudo acontece. Não é segurar, é soltar. Não é controlar, é compreender. Não é vencer o medo, é sentar-se com ele até que ele se dissolva. O poder espiritual está na quietude, e o budismo nos lembra disso todos os dias. A mente desperta não foge da vida, ela aprende a dançar com o que a vida traz. Agora, respira mais uma vez. Sente o corpo inteiro. Percebe o espaço em volta. Tudo está aqui. Tudo é agora. Essa calma que você sente não é algo novo, é apenas você lembrando quem sempre foi.
A serenidade não é algo que se conquista, é algo que se revela quando a mente se aquieta. E é nesse estado que a força verdadeira se manifesta. A força que não vem do controle, mas da confiança. A força que não endurece, mas sustenta. A força silenciosa de quem aprendeu a ser paz mesmo em meio ao caos. O Buda ensinava que aquele que vence a si mesmo é o maior de todos os guerreiros. E você vence a si mesmo toda vez que escolhe respirar em vez de reagir. Toda vez que observa em vez de julgar. Toda vez que transforma em vez de resistir. Isso é vitória espiritual. A vitória que não busca troféus, mas liberdade interior. Agora imagina o sol nascendo, a luz tocando suavemente teu rosto. E dentro de ti, essa certeza tranquila. Nada pode te tirar a paz, porque ela não vem de fora. Ela nasce do teu centro, do teu silêncio, da tua presença. Quando você entende isso, o mundo pode gritar, mas você continua em calma. Podem te criticar, e ainda assim, você permanece inteiro. Podem te desapontar, e ainda assim, o amor em você não se apaga. Isso é liberdade. E essa liberdade é o verdadeiro propósito de todo o caminho espiritual. Agora, enquanto o som se dissolve, repita mentalmente comigo, como um voto interior. Hoje eu escolho a calma, mesmo que o mundo esteja em ruído. Hoje eu observo, compreendo e deixo ir. Hoje, nada fora de mim define o que eu sou. Eu sou a serenidade que permanece. Essas palavras não são apenas frases. São lembretes para a tua alma. Cada vez que as repetir, estará fortalecendo o templo da tua mente, o mesmo templo onde o sofrimento não tem mais morada. O silêncio é tua morada. A consciência é tua proteção. E a compaixão é teu caminho. Antes de encerrar, permita-se um instante de gratidão. Gratidão pela tua força silenciosa, pela tua coragem em permanecer, e pela tua sabedoria em escolher o caminho da presença. Se estas palavras tocaram teu coração, se alguma parte de ti se reconheceu nesse ensinamento, deixa isso florescer. Compartilha nos comentários o que mais te trouxe paz ou clareza hoje. E inscreva-se neste espaço, onde cada vídeo é uma pausa, um respiro, um lembrete de que a serenidade é possível. Aqui não alimentamos a mente, nutrimos o espírito. E toda vez que voltamos a nós mesmos, o mundo volta ao lugar. Que você caminhe leve, que seu coração permaneça aberto e que a paz te acompanhe em cada passo.